Viúvo, marcado pela solidão e pela pobreza, decide comprar uma jovem de apenas 18 anos que estava sendo leiloada pelos próprios pais. Durante anos, chamaram-na de feia, humilharam-na e trataram-na como um estorvo até que seu próprio pai a entregou a um viúvo negro e pobre. Mas ele, longe de desprezá-la, amou-a como nenhum homem branco jamais havia feito. O que ninguém imaginava é que, no meio daquela aldeia, ela faria uma descoberta impressionante que mudaria seu destino para sempre e revelaria uma traição capaz de abalar duas famílias inteiras. Antes de começar a história, conte-me nos comentários de que parte do mundo você está me assistindo e diga-me, você acredita que o amor verdadeiro pode nascer da rejeição? Ano de 2013. North Las Vegas. A parte mais pobre e esquecida da cidade que todos associam a cassinos, luzes de neon e turistas bêbados. Mas aqui, nas ruas onde a poeira se mistura com o cheiro de óleo queimado e cerveja rançosa, não há espetáculo, apenas sobrevivência. Nesse dia, o céu estava coberto de nuvens pesadas, como se até o clima quisesse desviar o olhar do que estava prestes a acontecer. Numa esquina empoeirada, um grupo de vizinhos se reunia em silêncio, murmurando como se compartilhassem um segredo sujo. Diante deles, uma velha caminhonete Ford, com a pintura corroída, servia como improvisado palco para um ato tão cruel que parecia saído de outro século, um leilão humano. Ela estava ali, de pé, com a cabeça baixa, os ombros curvados e as mãos trêmulas. Chamava-se Ariana, recém-completados 18 anos, embora o olhar em seus olhos não fosse o de uma jovem, mas o de alguém que já havia aprendido demais sobre a crueldade. Vestia um vestido grande demais para seu corpo magro, manchado na saia e remendado nos ombros. Na pele, tinha marcas invisíveis, das palavras que, durante anos, a haviam chamado de feia, inútil, peso morto. Seu pai, um homem de rosto seco e mãos ásperas, falava com voz grave e sem emoção. Começamos em 500, é jovem, saudável, sabe cozinhar e limpar como se estivesse oferecendo uma bicicleta usada ou uma geladeira velha. A mãe, de braços cruzados e expressão fria, apenas olhava para o outro lado, como se a própria filha fosse mais um móvel que já não cabia na casa. As pessoas observavam, algumas com curiosidade mórbida, outras com indiferença. Na última fila, um homem permanecia parado, com as mãos nos bolsos e um chapéu gasto que lhe cobria parte do rosto. Não se vestia como os outros, sua camisa preta estava limpa, porém gasta, e suas botas mostravam lama seca. Chamava-se Samuel, viúvo havia 8 anos, tão pobre quanto qualquer um dos presentes, mas com um olhar diferente. Seus olhos não tinham pressa, nem fome, nem desprezo. Quando a voz do pai chegou a 400, Samuel falou pela primeira vez, num tom baixo, mas firme, e 500. Em dinheiro. Houve um murmúrio. Todos olharam para ele, não porque o valor fosse alto, mas porque sabiam que ele não tinha nada. Sua casa ficava à beira da estrada, feita de madeira reciclada e com o telhado coberto de chapas enferrujadas. Morava sozinho, com um cachorro velho e um galo que cantava fora de hora. Ainda assim, ninguém o contestou. O pai aceitou o dinheiro sem hesitar, e em menos de 1 minuto, Ariana foi empurrada em direção a ele, como se fosse um objeto entregue ao novo dono. Ariana não o olhou nos olhos. Não disse uma palavra. Limitou-se a segui-lo, com passos curtos e o medo colado à pele como uma sombra úmida. Samuel caminhava à frente, sem tocá-la, sem olhá-la, apenas guiando-a até uma velha caminhonete Chevy azul que parecia ter vivido tantas batalhas quanto o dono. Antes de subir, ela levantou a cabeça por um instante e viu algo em seu perfil, e não era o olhar de um homem que acabará de comprar ou uma jovem. Era outra coisa, mais difícil de decifrar. Como se ele próprio ainda não soubesse por que havia levantado a mão naquele leilão miserável. O motor roncou, e a caminhonete sumiu por entre ruas desertas. Ariana apertou o vestido entre as mãos e olhou pela janela sua antiga casa, que se tornava cada vez menor até desaparecer. Não chorou. Não havia lágrimas a gastar. Mas algo, muito no fundo, começava a se mover. E nem ela nem Samuel sabiam que aquela viagem marcaria o início de uma corrente de descobertas e feridas abertas que mudariam para sempre o destino de duas famílias e que, no coração de tudo, havia um segredo enterrado esperando para vir à tona.
E naquela noite, sob um céu sem estrelas, alguém já havia decidido que ela não deveria permanecer viva. A caminhonete de Samuel avançava pela estrada secundária que serpenteava entre terrenos baldios e oficinas mecânicas fechadas àquela hora. O céu de North Las Vegas tinha se tornado de um cinza metálico, como se pressentisse que algo importante, embora invisível para o resto do mundo, estava prestes a acontecer. Ariana permanecia em silêncio, olhando as luzes distantes que piscavam como brasas na beira do deserto. Não conhecia aquele homem, não sabia o que ele esperava dela, e no entanto havia uma estranha calma na maneira como ele dirigia, sem pressa, sem música, sem palavras que rompessem o ar denso. O motor velho vibrava a cada quilômetro, e no banco do passageiro, Ariana brincava com a barra desfiada do vestido, um hábito involuntário que havia adotado desde criança quando precisava sentir algo familiar em meio ao medo. Em algum momento, Samuel pigarreou, não para iniciar uma conversa, mas como se quisesse assegurar-lhe que seu silêncio não era hostil, e sim deliberado. Falta poucos, murmurou, com uma voz grave que parecia acostumada a falar apenas quando havia algo a dizer. A paisagem começou a mudar. As ruas asfaltadas deram lugar a caminhos de cascalho, e a luz dos postes desapareceu, substituída pela claridade fria da lua filtrada por nuvens baixas. No horizonte, um aglomerado de árvores secas e retorcidas marcava o fim do trajeto. Ali, meio oculto entre sombras e galhos, erguia-se a casa de Samuel. Não era grande nem bonita, uma construção de madeira acinzentada, com uma varanda inclinada e janelas pequenas, como se a casa preferisse observar o mundo em segredo. O telhado estava coberto por chapas metálicas velhas, algumas amarradas com cordas para resistir ao vento do deserto. O cachorro, um mestiço de pelagem escura e focinho grisalho, saiu para recebê-los com um latido rouco. Não saltou nem se aproximou muito de Ariana, apenas a observou, como se avaliasse se deveria aceitá-la ou não. Samuel fez um gesto com a mão e o animal recuou, obediente. O nome dele é Dukes, disse, abrindo a porta principal. O interior cheirava a madeira úmida, café torrado e um leve traço de óleo de motor. Era um lugar que falava de rotina e solidão. O piso rangia sob seus pés, e as paredes estavam cobertas por prateleiras cheias de ferramentas, potes com pregos, peças de relógios antigos e fotografias amareladas presas com tachinhas. Num canto, uma lareira apagada, com troncos a meio queimar, parecia esperar que alguém a acendesse. Samuel acendeu uma luminária de mesa, e a luz quente revelou a simplicidade do lugar, uma mesa de madeira com duas cadeiras, uma cozinha pequena com eletrodomésticos antigos, e ao fundo um corredor que levava a 2 quartos. Você vai dormir no do fundos, disse Samuel, apontando sem entrar. Ariana assentiu, embora por dentro sentisse que cada passo naquela casa era um salto no escuro. O quarto era pequeno, mas limpo. A cama, de ferro forjado, estava coberta com uma colcha feita à mão em tons terrosos. Sobre o criado mudo havia um abajur com a cúpula rasgada e um copo de vidro cheio de bolinhas de gude, como se alguém tivesse tentado enfeitar o lugar com o que tinha à mão. Ariana deixou sua pequena bolsa, um saco de pano gasto que continha toda a sua vida, sobre a cama. Não trouxera muito, 2 vestidos, um par de sapatos gastos, uma escova quebrada e um caderno velho com desenhos que fazia em segredo quando queria escapar do mundo. Enquanto passava a mão sobre a colcha, ouviu os passos de Samuel se afastando em direção à cozinha. Não fechou a porta. Esse detalhe a intrigou. Na cozinha, ele servia café em 2 xícaras diferentes, uma branca, lascada, a outra, azul, com o esmalte descascado num canto. Colocou ambas sobre a mesa, e quando Ariana saiu do quarto, apontou para a cadeira sem dizer mais nada. Ela se sentou com cautela, observando como ele bebia sem tirar os olhos da janela. Lá fora, o vento começava a soprar forte, fazendo os galhos baterem contra a casa. Não me interessa o que seus pais fizeram, disse Samuel de repente, sem olhá-la. Não me importa o que outros digam de você. Aqui, você não é lixo. Aqui, fez uma pausa, como se buscasse a palavra exata, você é livre. Ariana sentiu um nó na garganta. Livre. Era a primeira vez que alguém usava essa palavra para se referir a ela. Não respondeu, porque não sabia se acreditava. Durante anos, haviam repetido que ela não valia nada, as cicatrizes em sua alma eram mais profundas que qualquer ferida física.
Mas aquelas palavras, ditas com tanta calma, ficaram gravadas nela como brasas sob a pele. Naquela noite, ao se deitar na cama estranha, ouviu o render da madeira, o latido distante de Duque e o bater constante do vento. Abraçou-se sob a colcha e pensou na palavra que Samuel usará. Livre. Não sabia se isso era real ou apenas uma ilusão momentânea, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez o amanhã pudesse ser diferente. No entanto, ao fechar os olhos, não viu o rosto de Samuel, mas a silhueta escura que estivera na esquina da rua durante o leilão, observando tudo sem dar um lance, sem se mover. Um homem com boné baixo e um cigarro aceso. Não sabia quem era, mas sentia que não seria a última vez que o veria. E na penumbra daquela casa esquecida pelo tempo, alguém já havia marcado seu nome como alvo. Os dias seguintes na casa de Samuel não se pareciam em nada com o que Ariana havia vivido antes. O amanhecer chegava sem o estrondo de gritos nem o cheiro de fritura que, em sua antiga casa, anunciavam o início do dia. Ali, a luz entrava devagar pelas pequenas janelas, projetando linhas douradas sobre o piso de madeira. Samuel já estava acordado quando ela saía do quarto, às vezes consertando algo na mesa da cozinha, outras vezes sentado na varanda com uma xícara de café e Duque deitado a seus pés. No começo, não conversavam muito. Não era um silêncio tenso, mas denso, cheio de coisas que ainda não precisavam ser ditas. Samuel não lhe impunha tarefas, não marcava horários, mas Ariana, por hábito, começava a limpar, varrer, arrumar a cozinha e preparar algo para comer. Não era servilismo, era uma forma de preencher o vazio, de não sentir que estava apenas esperando por algo que não sabia nomear. Às vezes, enquanto lavava a louça, via-o pela janela trabalhando no quintal. Samuel tinha mãos que contavam histórias, grandes, fortes, com cicatrizes nos nós dos dedos e unhas escuras de terra. Com essas mãos construía, consertava, cuidava e também, suspeitava Ariana, havia lutado mais de uma vez. Ele nunca se apressava, movendo-se com a calma de quem não compete com o tempo, como se soubesse que as coisas feitas devagar duram mais. No terceiro dia, Samuel a levou ao mercado do bairro. Não era um centro comercial, mas uma série de barracas improvisadas sob lonas desbotadas. Ali vendia-se de tudo, verduras murchas, peças usadas, roupas de segunda mão, relógios sem ponteiros. As pessoas os olhavam, algumas com curiosidade, outras com aberta desconfiança. Ariana sentia esses olhares como agulhas nas costas. Sabia o que pensavam, essa é a moça do leilão, a que o viúvo o comprou. Numa das barracas, enquanto Samuel examinava um saco de batatas, Ariana parou diante de uma mesa cheia de livros velhos. Tocou-os com cuidado, como se fossem frágeis. Pegou um ao acaso, um exemplar gasto de As Aventuras de Tom Sawyer, e folheou-o lentamente. Não se lembrava da última vez que havia lido algo por prazer. O vendedor, um idoso de pele curtida e mãos ossudas, observou-a por um momento e depois disse, com voz rouca, leve: "Não cobro por histórias que ainda não terminaram." Ariana sorriu de leve, surpresa com a gentileza. Samuel, ao vê-la com o livro na mão, não disse nada. Apenas o pagou junto com as batatas. No caminho de volta para casa, enquanto o motor da caminhonete roncava, ela abraçou o livro como se fosse algo vivo. Samuel a olhou de soslaio e disse: "Livros são melhores que pessoas. Não mentem para vocês, sempre te esperam." As noites na casa do viúvo tinham seu próprio ritmo. Duque se deitava junto à porta, o vento brincava com as folhas secas na varanda e, às vezes, Samuel acendia a lareira. Ariana lia seu novo livro à luz trêmula da luminária, enquanto ele entalhava peças de madeira com seu canivete. Não pareciam precisar um do outro para preencher o espaço, simplesmente coexistiam, e, de alguma forma, isso era mais íntimo que qualquer conversa forçada. Mas aquela tranquilidade era como vidro fino, e Ariana sabia disso. Não conseguia esquecer a sensação que tivera no primeiro dia e aquela figura observando-a desde a sombra. E não era paranoia. Na noite do quarto dia, quando saiu à varanda para recolher um cobertor que havia deixado secando, viu algo. No fim do caminho de cascalho, além da cerca de arame, uma silhueta se recortava contra a fraca luz da lua. Não se movia. Não fazia barulho.
Apenas estava ali. Ariana ficou imóvel, o coração batendo contra as costelas. Não conseguia distinguir o rosto, mas tinha certeza de que era a mesma compleição, a mesma postura do homem do leilão. Um cigarro aceso brilhou por um instante na escuridão antes de se apagar, como um olho vermelho piscando. Então, a figura girou e sumiu entre as árvores secas. O que você está fazendo aí fora? A voz de Samuel a fez sobressaltar-se. Ele estava na porta, com os braços cruzados. Ariana hesitou, engoliu seco e disse: Achei que vi alguém. Samuel não fez perguntas. Caminhou até o fim da varanda, observou o caminho escuro e depois voltou. Amanhã vou colocar um cadeado na cerca. Sua voz era calma, mas havia um fio cortante nas palavras, como se já estivesse medindo um perigo. Naquela noite, Ariana não conseguiu dormir. Não exatamente por medo, mas pela certeza de que, embora tivesse escapado de uma vida onde não era mais que um estorvo, o mundo lá fora ainda não estava disposto a deixá-la em paz. E em algum lugar, sob a mesma lua, alguém acendia outro cigarro e murmurava um nome, Lu dela. O verdadeiro motivo daquela vigilância estava prestes a se revelar, e não seria por ela, mas pelo que carregava no sangue. O amanhecer chegou com um céu cor de ferrugem e um vento quente que anunciava um dia sufocante. Samuel saiu cedo, como sempre, para inspecionar a cerca do terreno. Ariana, ainda com o cabelo solto e os pés descalços, decidiu limpar o sótão da casa, um espaço que até então ele não lhe havia mostrado. A porta era pequena, quase escondida atrás de um armário bamba. A maçaneta estava fria ao toque, ao abri-la, uma nuvem de poeira subiu no ar, fazendo-a tossir. A escada que levava ao sótão era estreita, de madeira velha que rangia sob seu peso. Lá em cima, o ar era denso, carregado daquele cheiro particular que tem os lugares esquecidos, mistura de madeira seca, metal enferrujado e lembranças guardadas. A luz se filtrava por uma única janela coberta de teias de aranha, projetando feixes dourados que flutuavam no pó suspenso. Ariana começou a mover caixas. Havia ferramentas antigas, latas vazias, jornais amarelados e um baú grande coberto por uma lona cinza. O cadeado estava quebrado, como se alguém o tivesse aberto há muito tempo e depois esquecido. Ajoelhou-se e levantou a tampa. Dentro, havia roupas masculinas antigas, uma jaqueta militar com manchas de graxa, um par de botas pesadas, por baixo de tudo um embrulho envolto em várias camadas de tecido de linho. Segurou-o com cuidado, notando que pesava mais do que esperava. Ao desembrulhá-lo, surgiu um objeto que não parecia pertencer àquela casa humilde, uma caixa de madeira escura, finamente entalhada com símbolos que ela não reconhecia. Os cantos estavam reforçados com placas de bronze, e no centro havia incrustada uma pedra vermelha, opaca, mais intensa. Não tinha fechadura visível, apenas um pequeno relevo em forma de espiral. Ariana acariciou-a com os dedos. O entalhe estava gasto pelo uso, mas a qualidade do trabalho era inegável. Não era algo comprado em um mercado barato, parecia uma peça antiga, talvez herdada. Sem saber por quê, sentiu um arrepio, como se aquele objeto estivesse há séculos esperando que alguém o encontrasse. O que você está fazendo aqui em cima? A voz de Samuel ecoou de baixo, mais forte do que o habitual. Ariana se sobressaltou, quase deixando a caixa cair. Ele subiu as escadas em 2 passos, quando a viu com o objeto nas mãos, sua expressão mudou. Não era raiva, era algo mais, uma mistura de alarme e resignação. Onde você a encontrou? Perguntou, sem tirar os olhos da caixa. Ariana apontou para o baú, sem saber se havia cometido um erro. Samuel se aproximou, pegou a caixa com as 2 mãos e a segurou contra o peito, como se quisesse protegê-la de algo ou de alguém. Não toque mais nisso, disse em voz baixa, mas firme. Não é um brinquedo. Ariana quis perguntar, mas ele já estava descendo a escada, fechando o sótão atrás de si. Naquela tarde, Samuel quase não falou. Sentou-se na varanda, fumando um cigarro atrás do outro, algo que nunca havia feito diante dela. Duque permanecia inquieto, movendo-se de um lado para o outro como se percebesse uma tensão invisível. Ao cair da noite, Ariana saiu para buscar um pouco de ar fresco.
O céu estava limpo, as estrelas brilhavam como cristais frios, e ao longe se ouvia o som de um trem passando. Foi então que viu algo que lhe gelou o sangue, e no caminho de cascalho, exatamente onde dias antes havia visto aquela silhueta, agora havia um homem diferente, mais robusto, com uma jaqueta de couro. Ele estava agachado, como se examinasse as marcas de um veículo. Quando levantou a cabeça, Ariana distinguiu seu rosto sob a luz tênue da lua. Não o conhecia, mas seus olhos a atravessaram como uma ameaça direta. O homem fez um leve gesto com o queixo, como se confirmasse algo, e se foi sem dizer palavra, fundindo-se na escuridão. Ela voltou correndo para casa, mas não disse nada a Samuel. Algo em seu instinto dizia que a caixa e a presença daqueles homens estavam conectadas. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu Samuel caminhar pela casa, arrastando móveis, fechando janelas, e por fim, colocando algo pesado contra a porta principal. Na penumbra, Ariana entendeu que não era a única que havia sentido que a calma daqueles dias estava se quebrando. E, embora ainda não conhecesse a história daquela caixa, já sabia que não era um simples objeto esquecido no sótão. Aquela caixa carregava consigo uma dívida antiga, e quem a procurava estava cada vez mais perto. Na manhã seguinte, o dia amanheceu com um silêncio estranho, como se o próprio ar prendesse a respiração. O sol mal se filtrava entre nuvens baixas, iluminando a casa de Samuel com um tom apagado, quase acinzentado. Ariana acordou antes que ele saísse do quarto. Ouviu seus passos pesados no corredor, o rangido da cafeteira e depois o som seco de uma xícara sobre a mesa. Quando se aproximou da cozinha, Samuel estava sentado, com a caixa de madeira diante dele. A pedra vermelha no centro parecia mais viva sob a luz tênue. Ele não a tocava, apenas a observava, como se esperasse que algo acontecesse. Sente-se, disse, sem levantar os olhos. Ariana obedeceu, com as mãos entrelaçadas no colo. O que você encontrou não é meus, começou, pronunciando cada palavra com um cuidado estranho. Nem sequer deveria estar aqui. Ficou em silêncio por alguns segundos, como se medisse até onde podia falar. Ariana olhava, tentando ler em seu rosto, mas não encontrava brechas. Muitos anos atrás, antes de viver nesse buraco, respirou fundos, trabalhava com coisas das quais não me orgulho. Transporte, segurança, trabalhos sujos. Um dia, em 2004, tive que escoltar uma carga. Não era dinheiro. Não eram armas. Era esta caixa. E havia gente disposta a matar por ela. Samuel fez uma pausa para acender um cigarro, soltando a fumaça devagar. O trabalho deu errado. Houve um tiroteio nos arredores de Reno. Meus companheiros morreram. Eu fiquei com a caixa, não porque soubesse o que havia dentro, mas porque pensei que poderia devolvê-la a quem realmente a valorizasse. Mas o dono nunca apareceu. E com o tempo, percebi que havia gente que acreditava que eu tinha roubado algo maior que qualquer fortuna. Ariana baixou o olhar para a caixa. O entalhe, a pedra, tudo parecia alheio ao mundo de sucata e poeira onde viviam. O que tem dentro? Perguntou. Samuel soltou uma risada seca, sem alegria. Nem eu sei. E não pretendo descobrir. Apagou o cigarro num cinzeiro cheio. A única coisa que sei é que, desde que está comigo, não tive paz. De tempos em tempos, alguém aparece para perguntar, para ameaçar e, às vezes, para tentar a sorte. Ariana sentiu um frio percorrer-lhe as costas. A imagem do homem agachado no caminho, na noite anterior, voltou à sua mente como uma fotografia nítida. Ontem vi alguém, disse, quebrando o silêncio. Não era o do leilão. Esse era maior, com jaqueta de couro. Parecia procurar algo. Samuel ficou imóvel, olhando-a como se quisesse confirmar que ela não mentia. Depois se levantou, foi até uma prateleira e pegou uma espingarda de cano cerrado. Carregou-a com movimentos tranquilos, como quem repete um hábito aprendido há muito tempo. Então já sabem que você está aqui, murmurou. E isso significa que não vão bater na porta. Vão vir de noite, sem avisar. O resto do dia foi uma mistura de rotina forçada e vigilância constante.
Samuel verificava as janelas, caminhava pelo perímetro com Duque sempre ao lado e, de vez em quando, lançava um olhar rápido para a caixa, como se esperasse que desaparecesse sozinha. Ariana tentou se distrair lendo, mas as palavras do livro se dissolviam sempre que ouvia um barulho lá fora. Ao anoitecer, o céu ficou num azul profundo, quase negro. O vento levou embora o último calor do dia e deixou uma calma estranha. Samuel apagou todas as luzes, exceto a pequena luminária da cozinha. É melhor que não saibam quantos estamos aqui dentro, disse. Foi então que ouviram o primeiro golpe. Não foi forte, apenas um arranhar, como se algo tivesse caído na varanda. Duque rosnou baixo, com o pelo do dorso eriçado. Samuel levantou a mão para que Ariana não se mexesse. Outro golpe, desta vez contra a janela lateral. E então, o som inconfundível de passos sobre o cascalho, lentos, medidos, como se quem estivesse ali quisesse que soubessem que não tinha pressa. Samuel deixou a espingarda sobre a mesa e caminhou até a porta. Ariana o viu girar a maçaneta, abrir apenas 1 centímetro e espiar. Não viu nada. E então, algo bateu com força contra a porta, como se um corpo inteiro a tivesse arremetido. Ariana deu um salto para trás, o coração disparado. Samuel fechou de golpe e girou a tranca. Virou-se para ela, com os olhos mais frios do que nunca. Isso não vai parar. E a única forma de que acabe é que você entenda o que você é nisso tudo. Ariana franziu o senho, sem compreender. Samuel assentiu lentamente. Não é a caixa que eles querem, não apenas. É você. E, naquele instante, tudo o que Ariana acreditava saber sobre a própria vida começou a vacilar. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. A casa permaneceu na penumbra, como um animal escondido em sua toca. O único som constante era o vento batendo nas chapas do telhado e o respiradouro enferrujado soltando um lamento agudo cada vez que a corrente de ar mudava de direção. Ariana sentou-se na beira da cama, abraçando os joelhos, enquanto repetia mentalmente as palavras de Samuel: não é a caixa que eles querem, é você. Ao amanhecer, a luz filtrada pelas cortinas deixava o quarto com um tom amarelado, como se o dia nascesse cansado. Samuel estava na cozinha, sem camisa, com as cicatrizes no torso à mostra, longas, irregulares, algumas mais antigas que outras. Movia a cafeteira com a calma de quem prepara um ritual. Não disse nada até que ela se sentou à sua frente. Há algo que você não sabe sobre sua família, começou, com a voz de quem carregou um segredo por tempo demais. E não me refiro às pessoas que a criaram. Ariana olhou sem piscar. Desde que tinha memória, seus pais biológicos eram um assunto morto, substituído pela figura daqueles que a maltrataram e a colocaram no leilão. Não havia fotografias, não havia histórias. Nada. Você não é filha daqueles que a venderam, Samuel disse sem suavizar. Eles a adotaram quando você tinha apenas 1 ano, mas nunca foi por amor. O estômago de Ariana se contraiu. Então, por quê? Samuel apoiou os cotovelos na mesa, entrelaçou as mãos e a fitou. Por que você carregava um sobrenome que podia abrir ou fechar portas? E porque, embora você não soubesse, nasceu com um direito sobre algo que sua família biológica protegeu por gerações. Ela sentiu como se as palavras pesassem mais que o ar. Que direito? Samuel apontou para a caixa, que ainda estava na estante, silenciosa e aparentemente inofensiva. Isso. Essa caixa não é apenas um objeto antigo. É a chave de um depósito, que guarda documentos e bens que pertenceram ao seu avô, um homem chamado Leônidas Cravel. O nome soou como ferro caindo sobre pedra. Samuel continuou: o Cravel foi dono de terras, empresas e inimigos. Morreu em circunstâncias que nunca ficaram claras. Sua mãe biológica desapareceu pouco depois, e você foi entregue àquele casal que a criou. A teoria é que assim poderiam vigiá-la, mantê-la por perto e usar seu nome quando fosse conveniente. Ariana sentiu uma vertigem estranha, como se todo o chão de sua vida fosse areia movediça. Mas, se tudo isso é verdade, por que agora eles iriam atrás de mim? Samuel recostou-se na cadeira, suspirando. Porque você é a última herdeira legítima.
E para acessar o que está nesse depósito, não basta ter a caixa, também é preciso ter seu sangue. A frase ficou suspensa no ar. Ariana pensou nos olhares estranhos no mercado, no homem do leilão, no sujeito de jaqueta de couro examinando o caminho. Todos aqueles fios soltos agora se entrelaçavam num único tecido. E por que você tem essa caixa? Perguntou, com a voz mais firme do que esperava. Samuel sorriu levemente, mas sem alegria. Porque seu avô me confiou isso. Não diretamente, mas deixou pistas suficientes para que eu a encontrasse antes dos outros. E porque, acredite ou não, há anos eu conheci sua mãe. Um arrepio percorreu a espinha de Ariana. Samuel se levantou, foi até uma gaveta e tirou uma fotografia dobrada. Empurrou-a pela mesa. Nela, uma mulher jovem, de cabelos escuros e sorriso aberto, segurava um bebê enrolado em um cobertor. Não havia dúvida, o bebê era ela. Sua mãe se chamava Helena Cravel. A última vez que a vi, ela me pediu que, se algo acontecesse, eu cuidasse de você. Samuel se afastou da mesa, como se as palavras o tivessem esgotado. Mas eu falhei. Ariana segurou a foto com as mãos trêmulas. O papel estava gasto, mas ainda podia sentir o calor no olhar daquela mulher que nunca teve a chance de conhecer. E junto com a emoção, começou a crescer outra coisa, uma raiva contida, uma necessidade de entender quem havia traído quem naquela história. Samuel quebrou o silêncio com um aviso: os homens que estão atrás de você não são amadores. Trabalham para alguém que se acha dono de tudo o que restou dos Cravel. E se descobrirem que a caixa e você estão no mesmo lugar, não vão parar. Ariana ergueu o olhar, sentindo um novo pulso no peito, uma mistura de medo e desafio. Então não vou fugir. Se isso me pertence, quero saber o que tem dentro. Samuel a observou por um longo momento, como se avaliasse se aquela determinação era real ou apenas impulso. Se decidir abrir essa caixa, Ariana, sua vida nunca mais será sua. Ela sustentou o olhar. Talvez nunca tenha sido. Naquela noite, enquanto Samuel apagava as luzes e Duke montava a guarda junto à porta, Ariana permaneceu acordada, com a foto da mãe nas mãos. Lá fora, no caminho de cascalho, um carro parou sem acender os faróis. Duas silhuetas desceram e ficaram imóveis, como predadores medindo o momento exato para atacar. E naquela escuridão, o jogo da herança acabava de começar. A madrugada nos arredores de North Las Vegas sempre teve um silêncio peculiar, como se viesse do próprio deserto. Um silêncio que não era ausência de som, mas uma quietude que carregava murmúrios distantes, o ranger da madeira, o uivo abafado de um coiote, o roçar dos galhos secos contra as janelas. Mas naquela noite, esse silêncio foi quebrado por um som diferente. Não foi um golpe forte nem um grito. Foi algo mais baixo, mais inquietante, do clique metálico de uma fechadura sendo forçada. Ariana ouviu desde o quarto, deitada de olhos abertos, com a fotografia da mãe na mão. Sentiu o ar ficar denso, como se de repente toda a casa estivesse cheia de uma fumaça invisível. Levantou-se em silêncio, descalça, e se aproximou da porta do quarto. Do corredor, viu Samuel na penumbra, já em movimento. Segurava a espingarda de cano cerrado com uma mão e, com a outra, fazia sinal para que ela não fizesse barulho. Duke, ao seu lado, estava imóvel, com as orelhas erguidas e um rosnado profundo preso na garganta. O segundo som veio da janela da cozinha e o estalar suave do vidro se partindo. Samuel girou para lá sem hesitar. Ariana o seguiu a poucos passos, mas parou ao notar uma sombra deslizando por trás do vidro quebrado. Um braço entrou primeiro, coberto por uma jaqueta de couro preta, seguido da silhueta curvada de um homem corpulento. Não houve aviso. Samuel avançou, empurrando o intruso para fora com um golpe seco da coronha da espingarda. O corpo caiu sobre o cascalho lá fora com um gemido breve, mas não houve tempo para ver se ele se levantava, porque da porta dos fundos veio outro barulho, o batente cedendo sob pressão. São dois, murmurou Samuel, sem tirar os olhos da entrada dos fundos. Ariana, com o coração martelando nas têmporas, olhou para a estante onde estava a caixa. Não sabia por quê, mas uma urgência irracional a fez pegá-la. Caminhou até ela,
sentindo cada tábua do piso protestar sob seus pés. A madeira da caixa estava fria, como se não pertencesse ao calor daquela noite. O segundo intruso entrou com a força de um animal. Alto, rosto coberto por uma máscara de esqui, empunhava uma faca longa. Samuel girou e atirou sem hesitar, não para matar, mas para deter o avanço. O disparo destroçou o batente da porta e levantou uma nuvem de farpas. O homem recuou um passo, mas não fugiu. Nesse instante, Ariana viu algo que não esperava. O olhar do intruso não estava em Samuel, estava nela. Mais especificamente, na caixa que ela segurava contra o peito. Esse detalhe bastou para entender que Samuel tinha razão e não eram ladrões aleatórios, estavam ali por ela e pelo que carregava. Corre! Gritou Samuel, mas ela não se moveu. O intruso avançou novamente. Ariana, quase por instinto, ergueu a caixa e bateu contra o braço armado dele. O impacto fez a faca cair no chão com um som seco. Samuel aproveitou para investi-lo, empurrando-o para fora da casa. Tudo aconteceu em segundos, mas para Ariana foi como se o tempo tivesse se estendido. O cheiro de pólvora no ar, o ofegar de Duke perseguindo o primeiro homem, o frio metálico da caixa em suas mãos e o zumbido agudo nos ouvidos que a impedia de ouvir com clareza. Quando a porta voltou a se fechar, Samuel estava suando, respirando pela boca e ainda com a espingarda erguida. Duke latia lá fora, mas logo voltou, sem sinais de sangue, apenas com o dorso eriçado e os dentes à mostra. Aqui já não é seguros, disse Samuel, com uma certeza gélida. Se vieram esta noite, voltarão, e da próxima vez não virão sozinhos. Ariana olhou, ainda agarrada à caixa. Não podia explicar por que não a soltava. Talvez porque sentisse que ali dentro estava a chave de tudo, ou talvez porque, depois de uma vida inteira sendo tratada como nada, aquela era a primeira vez que tinha algo que parecia importar. Samuel se aproximou, baixou a espingarda e colocou uma mão firme em seu ombro. Amanhã vamos embora. Para onde? Perguntou ela, ainda com a voz trêmula. Para onde tudo começou. Reno. A palavra cravou-se nela como um anzol. Não conhecia aquela cidade, mas intuía que lá não apenas encontrariam respostas, como também aqueles que moveram os fios de sua vida desde as sombras. E que, se chegassem, talvez não houvesse volta. Naquela noite, Ariana guardou a fotografia da mãe dentro da caixa. Não sabia se era por proteção ou porque, no fundo, pressentia que as duas coisas faziam parte do mesmo destino. E, em algum lugar, a centenas de quilômetros, um homem observava um mapa com um ponto marcado em Reno, sorrindo como quem sabe que a presa acabou de entrar na armadilha. A manhã seguinte começou antes que o sol rompesse o horizonte. O céu ainda estava coberto por aquele véu escuro que precede o amanhecer, e o ar tinha um frio seco que se infiltrava sob a roupa. Samuel havia empacotado o essencial, uma mochila com roupas de trabalho, um par de latas de comida, munição, a espingarda e a caixa envolta em um cobertor velho. Ariana, por sua vez, levava seu caderno de desenhos, a fotografia da mãe e uma muda de roupa. Todo o resto ficou para trás, naquela casa que agora parecia um alvo pintado no meio do deserto. Samuel não acendeu as luzes ao sair. Apenas abriu a porta com cuidado, deixou que Duke saísse primeiro e esperou alguns segundos, avaliando o terreno com a paciência de quem aprendeu a ler o silêncio. O cão avançou alguns metros, farejou o ar e depois voltou, relaxado. Isso foi suficiente para que Samuel fizesse um sinal com a cabeça e ambos subissem na caminhonete Chevy azul. O motor tossiu algumas vezes antes de ligar, rompendo a quietude da madrugada. Ariana olhou pela janela enquanto a casa ficava para trás, cada vez menor, como se apagasse da memória no mesmo ritmo em que desaparecia da paisagem. Não sabia se voltaria a vê-la, e parte dela se perguntava se isso importava. O caminho até Reno não era direto. Samuel evitava as rodovias principais e seguia por estradas secundárias que serpenteavam entre cidades fantasma, postos de gasolina fechados e motéis decadentes com letreiros piscando. Durante horas, não falaram. Só se ouvia o rugido constante do motor e, de vez em quando, o bater de pedras soltas contra a lataria. Foi na terceira hora de viagem, quando o sol já havia subido sobre as colinas secas, que Samuel rompeu o silêncio. Quero que entenda algo antes de chegarmos.
Reno não é apenas uma cidade para mim, é um campo minado. Ariana olhou, esperando que continuasse. Foi lá que conheci sua mãe, prosseguiu. Ela não era uma mulher comum. Tinha o sobrenome Cravel, mas não vivia como o resto da família. Era mais humana. Trabalhava numa biblioteca comunitária. Falou de você uma vez, quando estava para nascer. Disse que havia pessoas esperando a sua chegada como se fosse um movimento numa partida de xadrez que jogavam havia décadas. Que pessoas? Perguntou Ariana, tentando não interromper o ritmo pausado do relato. Samuel soltou uma risada breve, amarga. Seu tio, Marcos Cravel. O irmão mais novo de sua mãe. Ambicioso, calculista. Sempre acreditou que o patrimônio da família devia estar nas mãos de alguém disposto a usá-lo para controlar, não para ajudar. Quando seu avô morreu, Marcos esperava herdar tudo, mas o testamento era claro, a herança passaria para sua mãe e, na ausência dela, para a filha legítima. Ariana sentiu cada palavra se encaixar no que Samuel já havia contado sobre a caixa. Helena desapareceu pouco depois do seu primeiro aniversário. Alguns dizem que foi um acidente, outros, que Marcos teve algo a ver. O certo é que você foi entregue ao casal que a criou, e desde então Marcos jogou para mantê-la fora do tabuleiro até poder reclamar tudo. O peso da traição era quase físico. Ariana apertou os punhos sobre os joelhos. Então foi ele quem enviou aqueles homens à casa. Samuel assentiu, sem tirar os olhos da estrada. E garanto que ele não vai parar. Reno é território dele. Lá, tem contatos na polícia, em negócios escusos e em tudo o que acontece sem que ninguém faça perguntas demais. O resto da viagem foi um desfile de paisagens desoladas, postos de gasolina com bombas enferrujadas, campos abertos com sucata espalhada e, de vez em quando, uma placa desbotada anunciando alguma cidade que perderá seus habitantes décadas atrás. Foi ao cair da tarde que começaram a aparecer os primeiros sinais de Reno, letreiros de neon apagados, ruas largas ladeadas por cassinos e bares, e um trânsito que parecia se mover com um ritmo inquieto, como se todos tivessem pressa para chegar a algum lugar ou escapar dele. Samuel não foi para o centro. Em vez disso, pegou um desvio para um bairro industrial, onde as ruas eram mais estreitas e as fachadas de tijolo vermelho mostravam cicatrizes de abandono. Parou diante de um prédio de 2 andares, com janelas tapadas e uma porta de metal que já vira dias melhores. É aqui, disse, desligando o motor. Ariana observou, buscando em seu rosto algum sinal do que esperava encontrar. Samuel desceu, contornou a caminhonete e abriu a porta do passageiro para ela. Este lugar pertencia ao seu avô. Era a oficina particular dele. Se a caixa guarda a chave de algo, está aqui. A porta de metal se abriu com um rangido que ecoou na rua vazia. Lá dentro, o ar era frio e cheirava a óleo velho, madeira e poeira acumulada. As paredes estavam cobertas de prateleiras, mapas, ferramentas e fotografias emolduradas de um homem de olhar intenso, Leônidas Cravel. Num canto, um grande cofre enferrujado dominava o espaço como um animal adormecido. Ariana sentiu um arrepio. Não sabia por quê, mas algo naquele lugar lhe parecia familiar, como se já tivesse estado ali em outra vida. Caminhou até o cofre, passou a mão sobre o metal frio e olhou para Samuel. Você acha que... Ele assentiu. Essa caixa de madeira não é apenas um recipiente. É a chave. Mas antes que pudesse se aproximar mais, um ruído metálico retumbou no andar de baixo. Não era o eco de algo caindo por acidente, deram passos, pesados e seguros, avançando pelo corredor. Samuel levantou a espingarda, Ariana abraçou a caixa contra o peito, e ambos compreenderam que não tinham chegado sozinhos. E da penumbra, uma voz grave pronunciou um nome que gelou o sangue de Ariana, sobrinha. A voz ressoou no ar estagnado da oficina como um eco vindo de um passado que Ariana nunca viverá, mas que de alguma forma a envolvia. Samuel tensionou os ombros e girou para a entrada com a espingarda erguida, enquanto Ariana recuava até encostar no lado frio do cofre. Os passos se tornaram visíveis. Primeiro, um par de sapatos de couro brilhante que não pareciam pertencer àquele bairro industrial. Depois, um terno escuro perfeitamente ajustado e,
por fim, o rosto de um homem de cabelos grisalhos penteados para trás, mandíbula marcada e olhos claros que não piscavam. Ele sorria, mas era um sorriso vazio, calculado, o de alguém que já está no terreno do outro e não precisa correr. Olhe para você, disse, dirigindo-se a Ariana como se a conhecesse desde sempre. A última Cravel. Ela sentiu o sangue subir ao rosto, uma mistura de medo e raiva. Você é Marcos? Ele inclinou levemente a cabeça, como se aceitasse um título honorífico. Seu tio. O único que sempre soube que este dia chegaria. Samuel deu um passo à frente, colocando-se entre os dois. Ela não tem nada para lhe dizer. Marcos soltou uma risada breve. Oh, Samuel, sempre tão protetor. A ironia é que, no fundo, nós dois queremos a mesma coisa, em que a herança Cravel não caia nas mãos erradas. A diferença é que você acha que as mãos certas são as suas, e eu sei que são as minhas. Ariana o fitou, sentindo que precisava perguntar, embora temesse a resposta. O que aconteceu com a minha mãe? O sorriso de Marcos se afilou. Helena era teimosa. Não entendia que a posição de um Cravel não é um presente, é uma ferramenta. Quando seu avô morreu, ela quis dispersar a fortuna, investir em projetos comunitários, vender propriedades. Eu tentei convencê-la de que era um erro. Ela não ouviu. Deu um passo à frente, baixando o tom da voz. A última vez que a vi, estava arrumando as malas para fugir com você. Ariana sentiu um vazio no peito, como se sua respiração tivesse parado. Você a matou? Marcos não respondeu de imediato. Apenas a observou com a paciência cruel de um caçador que mede o momento certo para cravar os dentes. Digamos que não precisei detê-la. As pessoas que perseguiam a caixa foram mais rápidas. Samuel apertou a coronha da espingarda. Chega de jogos, Marcos. Mas Marcos não lhe deu atenção. Caminhou lentamente em direção a Ariana, seus passos ecoando sobre o chão de concreto. Essa caixa, sobrinha, contém a chave de um depósito em Carson City. Lá dentro, há documentos, escrituras, e sobretudo, as provas de que tudo o que possuo pertence a você por direito. A tensão no ar era quase física. Ariana podia sentir cada palavra se enrolando na sua mente como uma serpente. Samuel, sem tirar os olhos de Marcos, falou, se já sabe onde está o depósito, por que precisa de Ariana? Porque disse Marcos, virando-se para ele com um olhar afiado, as regras deixadas pelo seu querido Leônidas são claras, o depósito só pode ser aberto com a presença de seu herdeiro legítimo. Não basta uma assinatura, nem um advogado. É preciso uma gota de sangue. O dela. O coração de Ariana batia tão forte que podia ouvi-lo nos ouvidos. Marcos a observou, e por um instante em seu olhar não havia desprezo, mas um brilho de algo ainda mais perigoso, posse. Poderíamos chegar a um acordo, disse suavemente. Você me acompanha, abrimos o depósito e depois desaparece com uma parte considerável. Poderia começar uma vida nova. Sem esse velho ex-militar se intrometendo nas suas decisões. Ariana sentiu Samuel se tensionar, esperando sua resposta. E então compreendeu que Marcos não queria apenas o conteúdo do depósito, queria que ela escolhesse. Que traísse. Não, disse Ariana, com a voz firme, embora as mãos tremessem. Se algo me pertence, não vou entregá-lo a quem destruiu minha mãe. Marcos a olhou por mais um segundo, como se avaliasse a autenticidade de suas palavras. E então, seu sorriso desapareceu. Então será pelo jeito difícil. Do corredor atrás dele surgiram dois homens armados. Samuel girou para encarar ambos, mas Marcos não se moveu. Limitou-se a dar meia volta e caminhar para a saída, enquanto dizia por cima do ombro. Não danifiquem a caixa. Nem a garota ainda. O som metálico de uma trava sendo retirada preencheu a sala. Ariana recuou, abraçando a caixa contra o peito, enquanto Samuel se posicionava diante dos intrusos, pronto para defender um segredo que agora pesava mais do que nunca. E no instante em que o primeiro disparo soou, Ariana compreendeu que aquela noite decidiria não apenas quem sobreviveria, mas também quem herdaria a verdade.
O primeiro tiro explodiu na oficina como um trovão preso num quarto fechado. O eco ricocheteou nas paredes de tijolo e Ariana sentiu o som entrar-lhe no peito, sacudindo algo mais profundo que o medo. Samuel respondeu de imediato, o recuo da espingarda empurrando-o para trás enquanto uma nuvem de poeira e lascas voava do batente da porta. Os dois homens enviados por Marcos avançavam com uma coordenação que deixava claro que não eram amadores. Um cobria com fogo, enquanto o outro tentava flanquear Samuel pelo lado. Ariana, agachada junto ao cofre, abraçava a caixa de madeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O metal da fechadura, a poucos centímetros de seu rosto, parecia um olho fechado à espera de ser aberto. Samuel se movia como um homem que viverá a vida inteira em situações assim, em passos curtos, disparos calculados, cada gesto pensado para ganhar segundos. Mas esses segundos não durariam para sempre. Ariana! Gritou, sem tirar os olhos dos intrusos. A chave! Ela entendeu no mesmo instante que ele não falava de uma chave de metal. Colocou a caixa sobre o joelho, girou-a até encontrar a pequena espiral entalhada no centro e pressionou com força. Um clique surdo soou, e a tampa se ergueu apenas um pouco, liberando um cheiro de madeira velha e metal frio. Dentro, sobre um leito de veludo gasto, havia um cilindro de vidro selado com cera vermelha e um envelope amarelado com o selo de Leônidas Cravel. Suas mãos tremiam enquanto retirava o envelope. Abriu e encontrou um documento escrito à mão, com a caligrafia firme de quem não duvidava de suas decisões. Era um testamento adicional, não registrado oficialmente, que transferia a totalidade das propriedades e ativos da família Cravel à sua neta, Ariana Cravel, com instruções precisas para acessar o depósito em Carson City. Ao final, uma linha sublinhada: somente quem levar meu sangue poderá abrir o que é seu. Ariana leu em segundos, enquanto, fora do canto de sua visão, Samuel lutava com um dos homens. O outro já tinha se aproximado demais, erguendo a arma para apontar diretamente para ela. Não pensou, não mediu. Num impulso bruto, Ariana arremessou a caixa de madeira com toda a força contra o rosto do atacante. O impacto soou como um martelo, o homem caiu para trás, deixando cair a arma, que bateu no chão de concreto com um som seco. Samuel aproveitou para derrubar o segundo e, com um último golpe firme, deixá-lo inconsciente. O silêncio que se seguiu foi denso, como se todo o ar da oficina tivesse ficado suspenso. Apenas a respiração ofegante dos dois preenchia o espaço. Ariana, ainda com o documento na mão, caminhou até Samuel. Ele, coberto de suor e poeira, a olhou com um orgulho silencioso. Você conseguiu, disse, e embora as palavras fossem simples, o tom carregava algo que ela nunca havia ouvido antes: respeito. Não ficaram para esperar reforços. Samuel pegou a caixa, Ariana guardou o documento dentro de seu caderno de desenhos e saíram da oficina rumo à caminhonete. Duke, que esperara do lado de fora, saltou para dentro, inquieto, mas ileso. O caminho até Carson City foi longo, e a cada milha Ariana sentia algo mudar dentro de si. Já não se tratava apenas de fugir ou sobreviver, agora ela carregava consigo uma verdade que podia devolver-lhe o nome, a história e, sobretudo, a dignidade que lhe haviam tirado antes mesmo que pudesse falar. Ao chegar ao depósito, um segurança os recebeu com uma expressão neutra até que Ariana apresentou o documento e picou o dedo, deixando cair uma gota de sangue sobre o leitor biométrico. Houve um clarão verde e as portas se abriram com um sussurro mecânico. Lá dentro, entre prateleiras de metal, estavam as escrituras, títulos de propriedade e um cofre menor, coberto de veludo azul. Ariana o abriu com cuidado. Dentro não havia joias nem dinheiro, mas cartas, fotografias e diários escritos por sua mãe. Cada página era uma voz que voltava do passado, falando-lhe com a doçura que nunca conhecera. Numa das cartas, Helena dizia: se você está lendo isto, significa que venceu. Não porque tenha essas coisas, mas porque ainda está aqui, intacta, sendo você. As lágrimas embaçaram sua visão. Samuel, de pé ao seu lado, pousou uma mão em seu ombro. Isso é seu, e ninguém pode tirá-lo agora. Ariana fechou o cofre e o segurou contra o peito. Sabia que Marcos continuaria sendo uma sombra em algum canto do mapa, mas também sabia que,
pela primeira vez, tinha algo mais forte que o medo, um passado recuperado e um futuro que podia construir com as próprias mãos. Naquela noite, de volta à estrada, o deserto se estendia sob um céu cheio de estrelas. O vento entrava pela janela e trazia o cheiro seco da terra, misturado com uma liberdade que parecia nova, quase estranha. Ariana apoiou a cabeça no assento e fechou os olhos. Não era mais a mesma garota que fora leiloada numa esquina empoeirada de North Las Vegas. Agora era Ariana Cravel. Herdeira. Sobrevivente. Dona de sua história. E enquanto a caminhonete desaparecia na linha escura do horizonte, Samuel a olhou de soslaio e disse, com um sorriso que guardara por anos: agora começa a sua vida. No céu, uma estrela cadente cruzou de um extremo ao outro, como se o próprio universo quisesse selar aquele momento. Ariana, sem abrir os olhos, sentiu sua passagem. E soube, no mais profundo, que nunca mais voltaria a ser invisível. Se esta história conseguiu tocar o mais profundo de você, deixe o seu like. Escreva nos comentários a palavra renascimento para sabermos que fez parte desta jornada até o fim. Compartilhe com alguém que acredite que sempre é possível recomeçar e inscreva-se no canal para mais histórias que acariciam a alma.